Olá, alunos! Muita alegria estar aqui com vocês, espero que estejam todos bem de saúde, junto às suas famílias, certo? Eu sou a professora Francisca Aguiar e desejo boas-vindas a vocês, certo? Então vamos agora saber qual é a aula de hoje. Muito bem, então hoje nós temos a aula 17 de Educação Física. Eu sou professora de Educação Física e nós vamos falar sobre a fase adulta e suas características, certo, gente? Então, a nossa vida, né, ela passa por duas grandes etapas. A vida humana, a vida do ser vivo passa por duas grandes etapas, que é o quê? É o nascimento e a morte, certo? O nascimento é quando tudo começa, quando tudo se inicia, e a morte é quando tudo encerra, né? Esse tempo, né, entre o nascimento e a morte, né, esse período, ele é dividido em fases, que nós chamamos de fases da vida. Então, vamos saber quais são essas fases e já adiantando que nós vamos dar destaque hoje para a fase adulta. Então, vamos lá, as fases da vida. Então, a primeira fase é a fase da infância. A segunda fase é a fase da adolescência. E a terceira e última fase é a fase do envelhecimento, certo? E hoje nós vamos destacar a fase adulta. E eu quero que vocês já observem esse vídeo que mostra algumas características, né, da pessoa adulta. Vamos acompanhar. Vocês viram as características dessas imagens? Elas se parecem com imagens de crianças? Não, né? Parece com imagens de adolescentes? Também não, né? Exatamente. Essa é a fase adulta. Agora vamos conhecer melhor, vamos saber quais são as suas características. Muito bem, o adulto, né, a fase adulta é a fase mais longa da vida, né? Ela vai dos 21 aos 59 anos de idade. Então, essa fase, ela tem o indivíduo adulto com as suas mudanças corporais estabilizadas. Então, aquelas mudanças que foram bem evidentes na adolescência, né, elas já se estabilizam na fase adulta. E a fase adulta, né, diferente da adolescência, enquanto você estava tentando criar uma identidade, enquanto você pensava simplesmente, né, você se preocupava simplesmente com você mesmo, né, com seus estudos, né, principalmente com os estudos, na fase adulta, você já tem outras responsabilidades, né? Você já não vai pensar mais somente em você, você já vai pensar em outras pessoas também. Então, continuando falando sobre a fase adulta, essas responsabilidades, elas estão relacionadas a quê? À faculdade, aos estudos, né? Ao trabalho e a família. A gente colocou ali faculdade porque no imaginário social, a fase adulta ou o indivíduo adulto, ele já estaria em uma universidade, né? A fase que ele estaria em uma universidade, certo? Muito bem. Então, temos como outras características também da fase adulta, vocês verão a seguir, que a fase adulta, ela
para cá, ela se divide também em etapas, assim como na adolescência tem divisão de etapas, na infância também, então cada fase ela tem a sua divisão de etapas. E na fase adulta, essas etapas são as seguintes, né? O adulto jovem, que vai dos 21 aos 30 anos, o adulto médio, dos 30 aos 40 anos, o adulto maduro, dos 40 aos 60 anos. Eu pergunto para vocês, será que o adulto, ele tem as mesmas características, desde os 21 até os 60 anos, tem a mesma característica, seja física, seja comportamental, é a mesma, são as mesmas características? Não, né, gente? Então, para cada etapa, existe uma característica. Então, vamos conhecer cada uma delas. Muito bem. Então, o adulto jovem é uma etapa da vida, né? Vamos lá para o adulto jovem, certo? Dos 21 aos 30 anos. Essa é a idade que caracteriza o adulto jovem. É uma fase diferente, porque é uma fase cheia de energia. Olha, a gente já está saindo da adolescência, né? Então, uma fase cheia de muita energia, ainda de muitos sonhos. O corpo já está maduro fisicamente e sexualmente, porque já estabilizou aquelas mudanças que aconteceram na adolescência, já não acontecem mais as mudanças físicas no adulto jovem. E ele também já está maduro sexualmente, porque ele já adquiriu, né, essa maturidade sexual, certo? E ele ainda está em busca, o adulto jovem, ele ainda está em busca da formação educacional, ainda está em busca da sua graduação, certo? Muito bem. E com relação à saúde do adulto jovem, como é que está a saúde dele? Então, nessa fase, da fase adulta, esse adulto jovem, ele tem maior cuidado com a saúde física, ainda tem maior cuidado, né? Isso porque ele é mais ativo fisicamente. Então, essas são as características do adulto jovem. E o adulto médio? O adulto médio, né, tem como característica a idade entre 30 aos 40 anos. Aí a coisa já muda de figura, né, gente? Já mudou, já são outros, como o dito popular, são outros 500. Então, é uma fase, já passa a ser uma fase de grandes preocupações, certo? Por que, professora, tantas preocupações? Gente, são muitas as pressões sociais, né? E que faz com que cada vez mais aumente essas preocupações do indivíduo adulto. A primeira delas é a constituição da família, né? A partir daí, dessa fase, costuma ser a partir dessa fase, isso baseado em estudos, né? Porque tem pessoas que constituem família bem antes dos 30 anos, mas, como eu falei, baseado em estudos, é a partir dessa idade que acontece a constituição familiar. Por quê? Porque o indivíduo ele já está estabilizado, né? Total, na verdade é o que se espera, isso dentro do imaginário social, espera-se que o adulto médio já esteja formado. No trabalho, ele já está em busca de promoções, certo? Ele quer o quê? Ele sempre procura ser o melhor, ele procura se qualificar, porque a gente sabe que a qualificação, o que ela favorece, né, a competição no mercado de trabalho. Então, ele está no auge da habilidade intelectual exatamente porque ele procura se qualificar com esse objetivo, né, de buscar promoções, já preocupado com a família. Muito bem. Então, essas são características do adulto médio, mas com relação à saúde dele, como é que fica essa saúde? Então, nessa fase, nessa etapa da vida adulta, já começa, né, um pouco de
negligência, de ser negligenciada a saúde. O indivíduo já começa a ter um ganho de peso, isso naturalmente, por quê? Né? Porque ele começa, né, a ter um aumento de trabalho, né? E isso faz com que venha o cansaço, né? Com que as prioridades sejam outras, mas na verdade tem que priorizar a saúde. E com isso, né, com esse ganho de peso, também há uma diminuição da massa, da densidade óssea, e a gente sabe que quando diminui a massa óssea, o indivíduo fica sujeito ao quê? A ter a osteoporose, a ter os ossos mais fracos, aumento da gordura corporal e diminuição da massa corporal. Então, esses são agravantes à saúde, né, que acontece exatamente com esse adulto médio. E o adulto maduro, quais são as características dele? O adulto maduro, a idade dele já vai dos 40 aos 60 anos. E já tem como características, né, mais sabedoria. Por que, professora, mais sabedoria? Isso porque ele já tem muitas experiências, muitas vivências, né? Já superou muitos obstáculos, já ultrapassou muitas frustrações, certo? Então, existe já uma relação completa, né, com o outro, né, estabilizadas por completo, essas relações. É o que se espera, né, na vida adulta, que você tenha as suas relações estabilizadas. Acontece o envelhecimento biológico acelerado, mas dependendo de quê? Do estilo de vida, certo? Que a gente vai falar a seguir sobre isso. Então, e a saúde desse adulto maduro, né? Significa o quê? Que há uma diminuição do tônus e força muscular, maior prevalência de doenças crônicas, diminuição das habilidades e capacidades físicas. Mas, professora, me responda, o que é essa diminuição do tônus e força muscular? Então, gente, o tônus muscular, ele costuma ser comparado, né, ao quê? A massa muscular, ao aumento da massa muscular, aquele músculo durinho, aquele músculo, aquela musculatura evidente, mas o tônus muscular, ele é muito mais do que isso, viu? O tônus muscular é a capacidade que os nossos músculos, que eles têm de contrair e relaxar, são propriedades do músculo, ele se contrai e se relaxam, e isso gera o movimento. Então, vou dar um exemplo bem claro. Quando nós dormimos, o nosso tônus muscular, ele diminui bastante. Por quê? Porque os nossos músculos, eles entram em relaxamento. Daí, quando a gente vai levantar de manhã, a gente levanta mais lentamente, né? Levanta mais devagar, os reflexos são menores, né? Porque a partir dos estímulos que o sistema nervoso envia, aí os músculos eles têm essa propriedade para gerar o movimento. Então, quando a pessoa vai envelhecendo, esse tônus muscular ele vai diminuindo. Por isso é que a pessoa já anda mais devagar, né? Começa a comprometer um pouco o quê? A postura corporal. Então, isso é o tônus muscular, certo? É essa capacidade que os nossos músculos têm de reagir a um estímulo a partir da contração e do relaxamento. Quando o indivíduo é criança, ele corre a toda hora, né? É uma rapidez. E quando você envelhece, você o quê? Você diminui aquele seu movimento. Por quê? Porque diminuiu também o seu tônus muscular. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, certo? Essa fase tão importante também da nossa vida. Aliás, todas as fases são muito importantes, né? A nossa vida. E em cada uma fase a gente tem que cuidar muito bem dela, certo? E agora, então, nós vamos à dinâmica local interativa. Muito bem, queridos, a
na nossa dinâmica, nós trouxemos 2 questões também. Na questão 1, vocês irão observar 2 imagens. Então, nesta atividade, iremos trabalhar expectativa e realidade. Para entender melhor, observem as ilustrações. Olha, são 2 imagens, observem. Então, a partir de suas observações, a partir da observação dessas ilustrações, observações do mundo adulto, vocês irão criar uma ilustração ou uma situação que seja uma expectativa versus uma realidade da vida adulta. Certo? Entenderam bem? Uma expectativa versus uma realidade. Tá? O que eu quero, o que eu almejo, mas o que realmente é. Na questão 2, vocês terão que falar sobre as características de uma das etapas da vida adulta. Tá? Para isso, vocês terão que escolher alguém da sua casa que esteja passando por essa fase e caracterizar de acordo com o que nós estudamos. Muito, ok? Então, no roteiro vocês vão colocar idade, o nome, classificação em relação à etapa, se é adulto jovem, se é adulto médio, se é adulto maduro. Então, a etapa da pessoa que se encontra, as características físicas e a saúde, ok? Então, usem bastante a criatividade, daqui a pouco nós voltamos para ver o trabalho de vocês.
também turmas estavam aguardando as respostas de vocês, né? Bom, ninguém colocou resposta, eu sei que a resposta, ela é resposta pessoal, mas assim, não é tão difícil, gente, é baseado em observação, a gente observa até o que acontece dentro da nossa casa, né, com pai, com mãe, se você já é adulto, como é que é a sua vida, se você conhece pessoas que são adultas, como é que é a expectativa de vida daquela pessoa, mas na verdade a realidade qual é? Então, aí nós trouxemos a questão 1, pedimos que vocês observassem a ilustração, né? E colocamos um exemplo de expectativa e na verdade uma realidade. Então, a expectativa, o garoto está assistindo televisão, né? E diz, quando eu crescer, irei dormir tarde quando quiser, né? E daí, quando ele cresce, que ele fica adulto, qual é a realidade? Ele pode dormir tarde, né? Não, já não é assim. Ele dorme mais cedo porque ele tem que cedo acordar para o trabalho, ele tem que cedo acordar para ir para a faculdade, seja homem, seja mulher, também tem os afazeres domésticos, tem os filhos, que hoje homem e mulher também ajudam nos afazeres domésticos, e isso agora ficou muito mais evidente, né, com essa pandemia, todos em casa, então todos tinham que se ajudar. Então a gente vê que a realidade é bem diferente. Quando a gente é criança, a gente quer ser adulto, mas quando a gente é adulto, ai, que saudade dos meus tempos de criança, né? Não tinha preocupação, brincava, né? O significado da minha infância era só as brincadeiras, e aí a realidade, né, de hoje, da vida adulta, é outra. São outras características. A gente quer mostrar para vocês que são características bem distintas, de cada fase tem suas características que são peculiares àquela fase. E daí nós trouxemos para vocês, né, uma outra questão, pedindo que vocês interagissem em casa com os familiares, né, e pegasse um, né, como exemplo, colocasse o nome, fizesse um roteiro de apresentação, o nome e a idade, e que colocasse aquela pessoa na fase que ela está. Nós mostramos para vocês que para cada etapa da fase adulta, o indivíduo tem uma idade, né, que começa com adulto jovem, que vai de 21 a 30 anos. Então, dentro da sua casa tem alguém que tenha entre 21 a 30 anos, que esteja dentro dessa fase? Então, como é que é a expectativa daquela pessoa? Qual é a realidade? E como é que está a saúde dessa pessoa? Ela está bem? Ela engordou? Não, ela se sente muito bem, é disposta? Como é o estilo de vida dela? Eu falei para vocês, a última fase, né, que vai até os 60 anos, já existe um aceleramento, uma aceleração o quê? Né? Uma aceleração do declínio, né, que leva ao envelhecimento. Mas isso pode ser mais acelerado ou não, dependendo do estilo de vida da pessoa. Então, se você tem um estilo de vida saudável, quando eu falo em estilo de vida, abrange tudo, não é só atividade física, alimentação, relações pessoais, sociais. Então, tudo que faz parte da minha vida, da minha rotina, é estilo de vida. Certo, gente? Feliz por estar aqui com vocês, saúde para todos, um grande abraço e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.